Boa noite, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Carlos Alberto Gomes Ribeiro, sirvo a Deus através da Assembleia de Deus, ministério que está em Santo Amaro, e o pastor presidente é Marcos Galdino Júnior. Então estamos nessa batalha. Então vamos ler a Bíblia. Pega sua Bíblia comigo e vem ler ela comigo para nós continuarmos a nossa palestra, pois quero falar de algo aqui neste momento, ao qual no momento é uma polêmica para muitos, mas pois esclarecido não, que é uma palavra bem clara e objetiva, tranquilo? Então pega a sua Bíblia e vem abrir ela comigo no Novo Testamento, na epístola que João escreveu, no capítulo 3 da sua epístola. Quero ler com você alguns versículos, ou vamos ler, apenas o versículo 15. Mas você pode ler todo o capítulo aí, tá bom? O capítulo 15 fala assim: todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Esse é o trecho que nós vamos ler aqui na epístola que João escreve, ou escreveu. Isso é o Novo Testamento. Agora vamos ler o profeta Isaías. Vamos ler o profeta Isaías, mas antes, deixa eu voltar aqui na epístola de João. João foi categórico e enfático em dizer o seguinte: todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Ele diz que só de odiar é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Ou seja, se você não largar essa vida de homicida, que só odiar já é homicida, você não tem vida eterna. Para o céu você não vai não. É o que João está dizendo. Tranquilo? Então fica vivo e vamos ser bíblico, O profeta Isaías é no capítulo 40. Vamos ler aí, um trecho de versículo 28, 29, 30 e 31, que fala assim, não sabes, não ouves que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, não se cansa, não se fadiga, e é inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Ou seja, a promessa aqui é para quem espera no Senhor, não é para qualquer um, tranquilo? Vamos ler ainda no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, capítulo 6 e versículo 4, que diz: mas nós perseveraremos no ministério da palavra, ou seja, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Isto é o que está dizendo aqui o escritor Lucas, o doutor Lucas, escrevendo esta coisa maravilhosa para nós hoje. Mas nós perseveraremos, não é comer churrasco, não, é na oração, não é lendo jornal e nem WhatsApp nem Facebook, no ministério da palavra. Tranquilo? É o que eu quero comentar aqui nesta minha fala neste exato momento. Mas de que eu quero falar na verdade? De que é desejo falar convosco na verdade? Deixa eu lhe falar uma coisa interessante que tem acontecido nos dias atuais. Tem acontecido nos dias atuais algo interessante no meio dos chamados cristãos. Eu sei que a Bíblia chama cristãos, Aí o mundo mais moderno chama de evangélico, gospel. Mas a palavra cristão fecha a questão todinha, toda a questão da linguagem, Mas o que eu quero dizer, o que está acontecendo nos dias atuais?
Sabemos que no ano 2017, 2018 foi um ano muito turbulento financeiramente e muitas coisas aconteceram. E entre tantas coisas que aconteceram, houve alguns suicidas no meio chamado cristão, pastores e pastores. Não vou dar nome de denominação nem nome de pastores. Eu não estou aqui para defamar ninguém nem denominação, mas estou para contar e analisar o que está acontecendo neste nosso meio cristão. E as pessoas estão se suicidando, homens de frente, né? São pastores, líder grande. Alguns chegou que era até presidente, outros dirigindo uma catedral na capital de tal estado. E aí sucessivamente. E são pastores. E aí nós deparamos na mídia social, no YouTube, nós deparamos com alguém dizendo assim que alguns cristãos estão julgando essas pessoas que estão suicidando. Aí você encontra alguém dizendo que fulano de tal não esperou ser chamado para o outro lado, mas deu um salto para a eternidade. E é pessoas grandes falando dessa forma. Aí você encontra o outro dizendo que não esperou a morte, ou seja, com a morte o apanhou e que Deus o tenha na eternidade o seu regaço, ou seja, com a regaça nos braços. Ora, nós precisamos, como cristãos, nós precisamos ter postura de aceitar o que está escrito na Bíblia, que já está definido por Cristo Jesus, nosso Senhor. Já está definido por Deus. Não precisamos ter dúvida daquilo que já está escrito. Não precisamos nem um pouquinho, né? Pois a Bíblia já tem definido categoricamente o que é para estar determinado por Deus. Quando nós lemos a epístola do apóstolo João, veja bem, vamos lá ler comigo a epístola do apóstolo João. Pega sua Bíblia e vem ler comigo a epístola do João, no capítulo 3 e versículo 15, que diz o seguinte: todo que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Ou seja, se alguém permanece na prática do homicídio, João está dizendo que não tem vida eterna, não vai para os lados de Deus, não vai para os braços de Deus. Ele está condenado. É isso que João está dizendo aqui. Aí nós deparamos com pessoas dizendo que alguém não esperou ser chamado, deu um salto para a eternidade. Qual a eternidade? Ao lado de Deus ou condenado? De repente está falando de condenação, né? Que na verdade não foi, na verdade verdadeira, a palavra em si não falou que é eternidade com Deus, mas ele disse eternidade. Para ele, que é um grande líder, né, a nível internacional, poderia dizer assim, as pessoas entendem que o suicídio é uma solução com a palavra dessa que um líder desse dá, não é verdade? Mas João diz que está condenado. Aí aparece uma outra pessoa na mídia social, no YouTube, dizendo que não devemos julgar as pessoas. É claro que não devemos, nós não somos juízes, mas tem como negar o que está escrito? Tem como negar o que está escrito? Não tem como negar o que está escrito, não é? Então, se já está definido que nem homicida tem a vida eterna, é a Bíblia, meu amigo, é a Bíblia, meu irmão, é a Bíblia, meu companheiro, é a Bíblia, meu colega, é a Bíblia, meu pastor, que está dizendo que não tem vida eterna quem permanece no homicídio. E a Bíblia é categórica, permanecendo. Uma pessoa que suicida, qual a oportunidade que tem de arrependimento? Nenhuma. Ele é homicida nato. Ele tirou a própria vida, ele não tem mais oportunidade de arrependimento. Que a Bíblia diz que quanto aos homens, ele está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso segue o seu juízo. Alguém fala assim, mas você não sabe o que ele estava passando para ele tirar a própria vida. Não importa o que ele está passando.
Será que ele está sofrendo mais do que Jesus Cristo na cruz do Calvário? Será que ele está sofrendo mais que os apóstolos? Paulo, Pedro, João, Tiago, Filipe, será que ele está sofrendo mais que esses homens? Sabe qual é o segredo? Sabe qual é o segredo, meu amigo, desses homens ser vencedor? Sabe não? Então, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. O segredo deles é esse aqui, ó. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este é o segredo destes homens. O segredo é a oração. Que hoje, esses homens aí que dirigem catedrais, eles dizem que não tem tempo nem de orar, né? Porque tem que ir para o escritório. Além de ir para o escritório, eu tenho que fazer não sei o quê. Eu tenho que pregar em 300 congregações. Aí ele diz que não tem tempo de oração. Não é verdade? Os apóstolos perceberam que alguma coisa tira eles do tempo da oração, da leitura da palavra, do ministério da palavra. Eles escalaram diáconos para cuidar daquelas coisas que impediam eles de orarem e de ler ou ministrar a palavra. Então está faltando na vida desses homens simplesmente isso aí, organizar as coisas. Mas infelizmente muitos desses daí é super Deus, é super homens, quase que infalíveis. É isso que leva ao suicídio, que é a depressão. Não é verdade? Então a depressão leva ao suicídio. Vamos ver aqui algumas coisas, algumas considerações de psicólogo e de psicanalista. Analisa comigo aqui. Eu coloquei aqui, ó, tá na sua tela aí, ó. O suicida e o psicólogo. Introdução. Eu só peguei uma pequena introdução de um comentarista de psicologia, que é muita coisa, né? Mas eu quero só a introdução, ó. A vida de um profissional de saúde mental envolve intensa mobilização psíquica, pois o paciente os confronta com ansiedade e conflito. Ansiedade e conflito. Se tem oração e se tem ministério da palavra, não tem ansiedade e nem conflito, porque Pedro escreve, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar, pessoal, pode ser na oração. E prossegue, no caso de atendimento a paciente com ideação ou tentativa de suicídio, essa mobilização leva o profissional a entrar em contato com seus questionamentos, angústias e duvidamento. Dá uma olhadinha. O homem que vive uma vida de oração, o homem que vive uma vida do ministério da palavra, tem lugar para isso aí, meu amigo? Vamos ver o psicanalista. Psicanalista Aurélio Souza diz o seguinte: para explicar sem conhecer a personagem que faz isso, que suicida, é difícil. Tenho sempre o cuidado de não fazer leitura sem conhecer a pessoa, porque na psicanálise temos um protocolo que acho importante. O resultado final de um suicídio é sempre o mesmo. Aí vai explicar agora. É um cadáver que se vai dar um jeito que foi possível, daquele jeito, né? Esse é o jeito que eu achei possível. Agora, a história de cada um que se suicida tem singularidade que a gente não pode explicar o que acontece. Aí eu dá uma pausadinha e traz um assunto interessante que você medita aí, ó. Quando ocorrem atos de tentativa de suicídio com fracasso, ou seja, a pessoa tenta suicidar e não dá certo, vai para o hospital, podemos acompanhar um pouco quando aquela personagem procura o analista. Já tive situações desse tipo, de pessoas que saíram do hospital devido a uma tentativa de suicídio e vieram direto para fazer uma entrevista e continuar a análise. Então, esse especialista, ele diz isto aí. Então, eu quero dizer para vocês, ou para você que está me assistindo agora, que nós precisamos, como cristão, acreditar na palavra. Agora, você encontra pessoas dizendo que a pessoa deu um salto para a eternidade. Quem suicidou? Qual a eternidade? Com ou sem Deus? Acredita que é sem Deus, né? Aí você encontra outro dizendo que fulano de tal conhece, ou conheceu muito, né? Que essas pessoas que estão fazendo julgamento aí, não sabem o que a pessoa passou.
Aí você encontra outra pessoa dizendo que o pastor suicida ou está sofrendo, mas a igreja não visita, não vai lá cantar o hino da vitória com ele. Meu amado, não tenta colocar culpa na igreja por causa do suicídio do pastor, não. A Bíblia diz que aquelas pessoas que são chamadas para pastorear são capazes, são pessoas capacitadas por Deus. A Bíblia diz que é vocação. Como que se uma pessoa vocacionada por Deus, a Bíblia diz que tem o Espírito Santo e sabe todas as coisas. A Bíblia diz que quem cuida deste homem vocacionado é o próprio Deus. Diz o escritor aos Hebreus que ninguém toma para si essa honra senão aos que foi chamado. Diz o apóstolo Paulo na carta que ele escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo disse: ele mesmo deu uns como apóstolos, pastores, doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Sabe para quê? Para a obra do ministério. Se é para a obra do ministério que ele tem esse aperfeiçoamento, como que eu posso colocar culpa na igreja de não visitar o pastor? Essa colocação foi infeliz. Então paramos nós para meditar, porque as pessoas que têm falado dessa forma é pessoa de influência a nível internacional. E como que uma pessoa de influência a nível internacional fala umas palavras dessa? Quem está te ouvindo, ele passa a entender que a solução do problema dele é suicídio. Ele passa a entender que Deus agradou do suicídio. Quando você encontra alguém falando assim: nós não podemos julgar, porque o julgamento pertence a Deus, realmente pertence a Deus mesmo. Mas quando se fala disso, aí já está definido a palavra do eterno Deus, quando o apóstolo João escreve que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. É a Bíblia que já julgou essa pessoa, não sou eu. Não é alguém simplesmente humano, não. É a Escritura Sagrada, de qual eu e você afirma que é a palavra do eterno Deus. É duro, mas é verdade. Precisamos nós abrir os olhos, meus amigos. Nós que somos pastores, que eu sou pastor, e saber o que nós estamos falando no púlpito da igreja para o povo que está nos ouvindo. Nosso chamado é para trazer solução para o povo. O profeta Isaías, no capítulo 61, quando fala de Jesus Cristo, que fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Sobre quem? Sobre Jesus. E Jesus falou assim: a obra que eu fiz, vós fará maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Ora, eu estou recheado de versículos bíblicos, de passagens bíblicas que garante que o homem que é chamado por Deus, que é vocacionado, ele tem a solução para qualquer problema na face da terra. Não precisa ser psicólogo e não precisa ser psicanalista. Ao contrário, é os psicólogos e os psicanalistas é que precisam de um homem de Deus. É eles que precisam. Não é o homem de Deus que precisa desses homens, não. E esse tipo de profissionalismo, não. Esta é a grande verdade que precisamos esclarecer ao povo que está sendo liderado por aqueles que diz que tem o Espírito Santo de Deus, que diz que é ministro de Jesus Cristo e que diz que é enviado por Deus. Esta é a grande verdade que precisamos mostrar para esta nação, não, para o mundo, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Bendito e louvado, engrandecido e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesse inteirinho, ou nesta façanha, ao qual eu estou lhe propondo, eu quero dizer para você que está contemplando e ouvindo este meu argumento. Você que quer falar que pastor fulano de tal suicidou, outro pastor suicidou, pastor suicidou, pastor suicidou, pastor suicidou. Será que esses homens, segundo a carta magna, a Bíblia, a palavra de Deus, essas pessoas eram cristãs? Jesus falou: naquele dia muitos dirão, então não, eu fiz isto. E ele vai dizer assim: eu nunca te conheci. Tem um monte de obreiros aí que diz o apóstolo Paulo que é ministro do diabo. Então segurem ministro da luz, ministro da justiça. Mas na verdade é ministro do diabo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz que o próprio diabo está seguro em anjo de luz. Tem muitos homens aí ocupando grandes posições, ministrando
palavras de trevas do povo, só para emocionar o povo. Há homens que dizem que o suicídio é uma solução. Há outros que dizem que não devemos ganhar antipatia do povo por causa da palavra de Deus. Há outros que dizem coisa mais aberrante ainda, que é somente à luz da palavra de Deus que encontramos jeito de combater esta mazela, esta doutrina infundada, porque a Bíblia diz que o mundo vai nos odiar porque nós escolhemos a palavra de Deus. Logo, você não vai ganhar a simpatia das pessoas com a palavra, não. Você ganha, sim, eles para o reino do céu. E a Bíblia diz que aquele que quiser seguir a Jesus tem que aborrecer a própria vida. É o que está escrito. Não tem como mudar essa escritura. Não tem como mudar isso não, meu amigo. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Saiba que nós precisamos tomar urgentemente a posição do que vamos fazer. Tranquilo? Que Deus de Israel, em Cristo Jesus, nosso Senhor, dá a você bastante esclarecimento das coisas ao qual está acontecendo, chamado no mundo cristão, mas muitos líderes estão cegos, surdos, por que não dizer possesso de demônio? Porque o homem que ministra morte, ele ministra algo a favor das obras das trevas. E é a Bíblia que define que aquele, Pedro escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 1, ele fala assim, uma sequência de coisas, e entretanto ele fala assim: em quem não houver essas coisas, que paciência, temperança, em quem não houver essas coisas, é cego. Cego. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Deus nos guarde de nós pronunciar palavras que o povo que está esperando de nós algo, alvissareiro, solução, e nós está caçando é solução em vez de ministrar solução. Saiba, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Não fica só com você não, compartilha esse vídeo, compartilha, inscreva, assina o sininho. Tranquilo? É que eu deixo essa palavra no seu coração, e que o Deus de Israel, em Cristo Jesus, nosso Senhor, possa esclarecer melhor à luz da palavra isto ao seu coração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor.